Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Vida Mental. Hoje nós vamos falar de um tema muito sensível e delicado, que é o luto. E a minha ideia hoje nessa nossa conversa é ampliar um pouquinho esse termo luto. Porque muitas vezes a gente acredita que luto advém somente quando a gente vivencia uma perda de alguém, por morte, por falecimento. Talvez nós podemos dizer que este é o luto mais complicado realmente, talvez o mais importante deles. Mas todas as outras perdas que nós vivenciamos ao longo da nossa vida também podemos chamar de luto, Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. O primeiro grande luto, grande perda que nós vivenciamos na nossa vida é o nosso nascimento. Ou seja, nós estávamos ali numa posição confortável, no útero, uma coisa quentinha, toda confortável, recebendo tudo que nós precisávamos para a nossa existência. E de repente há o nosso nascimento e a gente perde toda essa condição confortável e vamos para o mundo. Precisamos aprender a respirar, a nos alimentar, e isso para muitos bebês é vivenciado, hoje as teorias dizem, que como um grande trauma, Então a primeira grande perda da existência humana é este momento do nascimento. Bom, então, por exemplo, vou ampliar o conceito perda para vocês e vamos pensar em algumas outras situações onde talvez não imaginávamos que tinha havido ali um luto, uma perda. Por exemplo, uma pessoa que tem um status financeiro alto, uma condição financeira legal, que consegue propiciar ali, um conforto, viagens uma vez por ano, todas essas coisas de uma vida mais abastada. De repente passa-se por um problema financeiro e não consegue mais ter esse mesmo padrão de vida. Para essa pessoa que começa a entender isso como uma certa incapacidade, é identificado como uma perda e uma situação de luto, que acabou mexendo numa estrutura de toda uma família e que muitas vezes essa pessoa pode se sentir culpado por aquelas perdas todas da família, Então, às vezes isso sim precisa ser tratado como algo de muita importância. Perda de animal de estimação. É óbvio, a dor de uma pessoa que convive ali com um animalzinho, às vezes por 5, 10 anos, e quando esse animal vem a falecer, os impactos desta perda, deste luto na vida dessa pessoa também. Então hoje, o luto por animal de estimação é algo completamente compreensível por nós e que precisa ser respeitado principalmente na sociedade. Quando nós mudamos de fase de desenvolvimento, então, por exemplo, quem nunca teve aquela saudade do tempo da infância, onde só brincava, onde podia dormir à tarde, todas essas coisas gostosas da primeira infância. Quando a criança vai mudando de fase, então começam a advir as responsabilidades do período da vida, isso também é considerado um luto, Nós podemos começar a ter essas responsabilidades e este peso desse período da vida faz com que seja difícil, muitas vezes, aceitar essas questões todas outras dessa mudança de fase, Então isso também é compreendido por nós como um luto. Aposentadoria. Então uma pessoa que ficou por anos trabalhando, chega um determinado momento da vida que a sociedade, às vezes ele não se acha no momento de aposentar, mas a sociedade, a empresa, entende que aquele é o momento e a pessoa abruptamente precisa parar de trabalhar. Então isso também é entendido como um processo de luto, porque a pessoa deixa aquela condição de ativa e passa a ter uma condição onde ela vai precisar se readaptar à vida. É claro que para algumas pessoas isso não é vivenciado como um trauma, mas para algumas outras sim, é muito comum chegar aos consultórios de psicologia, as pessoas que quando chegam nesse momento de aposentadoria não sabem o que fazer com o tempo livre e acabam sentindo essa sensação de tristeza por conta dessa perda. Então também é considerado um luto. Mudança na nossa condição. Exemplo, a minha vida inteira me alimentei normalmente, nunca tive problemas nenhum com a alimentação. De repente eu descubro um diabetes e vou ter que mudar todo o meu padrão de vida alimentar. Não vou poder mais comer o meu doce, não vou poder mais o meu chocolate, a massa que eu gostava. Então isso também é entendido como um processo de luto e que a gente precisa estar atento, porque tem pessoas que podem não conseguir se readaptarem a esta nova condição. Então sempre muita atenção a esse processo todo. Nós entendemos o luto não como uma doença,
O luto, ele é uma reação natural a uma experiência de perda. Entendemos como uma doença quando percebe-se que a pessoa passa a continuar perdendo, ou seja, devido a um luto, eu perdi o interesse, eu parei de fazer meus planos, eu não tenho mais nenhum tipo de expectativa na vida por um período razoável. Então aí nós temos que olhar com atenção e compreender que aí podemos estar falando de alguns sintomas depressivos advindos deste luto. Neste momento, o que nós aconselhamos? Procure um profissional da área da saúde que possa estar dando um diagnóstico ou orientações para que a pessoa possa se cuidar e se sentir melhor. As perdas fazem parte da vida humana. Nós temos que aprender a lidar com elas e a viver apesar delas. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique no ícone curtir logo abaixo ou deixe seu comentário e a sua sugestão. A equipe Vida Mental agradece.